Vamos falar agora sobre a classificação da conduta e da reabilitação do preso. A conduta do preso, ela será classificada em ótima, boa, regular ou má. Ótima, boa, regular ou má. Aquele preso que não tem nenhuma falta anotada no seu prontuário e tem alguma recompensa, uma ou mais recompensas, ele se enquadra no comportamento ótimo. Ou seja, o preso que não tem falta e tem uma recompensa, pelo menos uma recompensa, ele se enquadra no comportamento ótimo. Aquele preso que não tem faltas, mas também não tem qualquer anotação de recompensa, ele ficará no comportamento bom. Ok? Também ficará no comportamento bom aquele preso que tem qualquer tipo de falta, mas se reabilitou. Então, o preso que estava no comportamento regular, por ter praticado uma falta média ou leve, reabilitou, ele ficará no comportamento bom. Mas ele nunca ficará no comportamento ótimo, porque ele não pode ter qualquer anotação. E para o preso ficar no comportamento regular, ele tem que ter praticado uma falta média ou leve e não ter reabilitado a sua conduta. Se ele reabilitar a conduta, ele ficará no comportamento bom. Se não reabilitar, fica no regular. E por fim, comportamento mau, o preso cujo prontuário registra falta grave sem reabilitação da conduta. Novamente, se ele reabilita essa falta, ele vai ficar onde? Comportamento bom. Independente se é falta grave, leve ou média, reabilitou, vai para o bom, ok? E o que é essa reabilitação? Essa reabilitação é um prazo que o decreto prevê para que o preso ele possa se desculpar com a administração do estabelecimento penitenciário. Podemos dizer, em breves palavras, que se trata mais ou menos de uma desculpa, o preso vai se redimir da sua falta. Então, quais os prazos para ele poder se reabilitar? 3 meses, no caso de faltas leves, 6 no caso de faltas médias, 12 meses no caso de falta grave e 24 meses para as faltas de natureza grave que forem cometidas com violência à pessoa ou com finalidade de incitamento à participação em movimento de subversão à ordem e à disciplina, que ensejarem a aplicação do RDD. Então, podemos ver aí mais uma vez que o RDD aí ele dobra o prazo da falta de natureza grave. Está aí mais um quadro facilitador para o concurseiro não perder questões aí na prova objetiva. O preso, comportamento e a classificação do comportamento na conduta ótima, é aquele preso que não tem anotação de falta e tem uma ou mais recompensas. O preso com conduta boa é aquele sem anotações de falta ou o preso com faltas reabilitadas. Ele teve falta, reabilitou, fica na classificação boa. O preso regular, em conduta regular, é aquele preso que tem faltas médias ou leves e não reabilitou. Se ele reabilitou essas faltas, ele vai para a conduta boa. E o preso que está na classificação má da conduta é aquele preso que pratica uma falta grave e não reabilita. Mesma coisa, se reabilitar, vai para a classificação boa. E quais os prazos? Quais os prazos da reabilitação? Faltas leves. Em 3 meses, se ele não cometer novas faltas, ele está reabilitado. Falta média, 6 meses, não cometeu novas faltas, está reabilitado. Falta grave, 12 meses. Falta grave mais subversão ou violência sujeitas ao RDD, 24 meses. Novamente, observação aí sobre a reabilitação. O cometimento de nova falta perde todo aquele tempo reabilitado e soma o novo tempo para uma nova reabilitação. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. O preso ele cometeu uma falta média hoje. Daqui a
daqui a 6 meses ele, em tese, estaria reabilitado. Porém, com 3 meses de sua reabilitação, ele cometeu uma nova falta. Então, aqueles 3 meses que faltam, mais o cometimento de uma nova falta de natureza média, são 3 meses que faltavam, mais 6 meses. Então, o seu período de reabilitação será de 9 meses. E o diretor, ele não expedirá o atestado de conduta enquanto tramitar o procedimento disciplinar para apuração de falta. Esse atestado de conduta é o atestado que o preso ele tem quando ele está para sair do presídio federal. Então, enquanto tramitar o procedimento disciplinar, ele não terá esse atestado de conduta e, por consequência, não será devolvido para o Estado. Ficará lá no presídio federal enquanto não terminar o procedimento disciplinar de apuração de falta, por exemplo. Vamos falar agora sobre os meios de coerção, que só são permitidos quando inevitáveis para proteger a vida humana e para o controle da ordem e da disciplina. Então, essas medidas de coerção elas devem obedecer à ordem das menos extremas para as mais extremas, quando esgotadas todas as possibilidades de resolver o problema com menos força. E para tanto, qualquer uso de força dentro do estabelecimento penal federal deve-se informar imediatamente ao diretor da unidade. Okay? As armas de fogo não serão utilizadas, salvo quando estritamente necessárias. E é proibido o porte de arma de fogo letal nas áreas internas do estabelecimento penal federal. Então, na área interna do presídio federal não se usa armamento letal. Já no artigo 86, as armas de fogo letais não serão utilizadas, salvo quando estritamente necessárias. Uma hipótese de estritamente necessário, uma rebelião em que o preso ele pega um agente de refém e não se vê outra forma a não ser entrar com armas para poder resgatar o agente ali. No caso, que acontece muito nos presídios estaduais. O federal até hoje, graças a Deus, nunca aconteceu. E o porte de arma de fogo letal na área interna do estabelecimento penal, ela é proibida somente nas movimentações externas de escolta, de guarda e vigilância. Então, nas torres lá, vocês poderão ir armados. Com certeza, vocês devem ir armados com fuzil, arma curta e todo o arsenal que tem lá na unidade. Porém, dentro da parte da segurança interna, da área interna onde ficam os presos, não se usa armamento letal. Aí no artigo 89 prevê que poderá ser criado um grupo de intervenção composto por agentes penitenciários, hoje agentes federais de execução penal, ok? Já no artigo 90, o diretor da unidade, quando tomar conhecimento de tortura, lesão corporal, maus tratos ou outras ocorrências desta natureza, deverá, de pronto, instaurar o procedimento dos fatos. A instauração imediata do procedimento apuratório, a comunicação à autoridade policial para as providências cabíveis, a comunicação ao juízo competente, bem como a realização de exame de corpo de delito, se for o caso. A comunicação à Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal para que acompanhe o respectivo procedimento administrativo. E, por fim, deverá ser comunicada à família da vítima, a vítima do preso, ou pessoa por ele indicada que o preso sofreu maus tratos ou algo do tipo. Em se tratando da visita, ela tem a finalidade de preservar e estreitar as relações do preso com a sociedade, sobretudo com sua família, parentes e companheiros. O preso poderá receber visitas de parentes, do cônjuge ou do companheiro, se comprovado o vínculo afetivo, desde que devidamente autorizados. Então, além de receber seus parentes e familiares, o preso também poderá receber os parentes do seu companheiro, da sua companheira, do seu cônjuge, e desde que devidamente autorizados. As visitas acontecem uma vez exceto em casos de proximidades festivas, quando esse número poderá ser maior quando autorizado pelo diretor do estabelecimento
e, por sua vez, o período de visitas é de 3 horas, salvo no RDD, e esse período será de 2 horas. O preso que estiver na unidade hospitalar, na enfermaria, também poderá receber visita em local apropriado. Em se tratando aí desse artigo 95, que prevê a visita íntima, que tem por finalidade fortalecer as relações familiares do preso e seu cônjuge, nós veremos aí mais à frente aí que hoje no Presídio Federal não existe a visita íntima. Ela foi suspensa aí pelo ministro da Justiça. Até o momento não há previsão de retorno. Então, mas é importante saber que o decreto prevê a visita íntima, ok? Por fim, a visita íntima ela não poderá ocorrer, se ainda estivesse ocorrendo, nas celas de convivência dos presos. Então, tem umas celas, tinha antigamente celas reservadas para essa visita íntima, mas era isolada, de forma isolada dos demais presos. Por fim, as revistas, que consistem no exame de pessoas e bens que venham a ter acesso ao estabelecimento penal e tem a finalidade de quê? De detectar objetos e produtos ou substâncias que não são permitidos pela administração. Então, qualquer pessoa que tente adentrar no estabelecimento penal federal, seja advogado, visita, juiz, diretor, qualquer tipo de polícia que vá lá, polícia federal que vá acolher algum depoimento, ela passa pelo detector de objetos e se acusar qualquer tipo de massa metálica, não poderá adentrar na unidade enquanto não for detectado qual o metal ali que está, o material que está acusando massa metálica, certo? O contato externo, ele tem como requisito o processo de reinserção social do preso, que não deve ser privado da comunicação do mundo com o mundo exterior. E, para tanto, a administração toma os meios necessários aí para que não saia nem entrem informações sem a devida fiscalização, seja cartas, revistas, todas elas são fiscalizadas, mas o preso não pode ser privado do contato com o mundo exterior. Então aí uma frase aí para vocês levarem para a prova, até a prova no caso, aponte para a vitória e reme. Aí não tem segredo, é estudar e buscar o seu objetivo. Vamos resolver agora algumas questões e vocês vão ver que as questões não fogem muito do que a gente viu até agora. Mesmo sem ter visto as demais normas, as demais portarias, nós veremos que só com esse decreto aí já conseguiremos resolver várias questões. Essa questão aí em tela é do concurso do DEPEN do ano de 2015, certo? Que ele pede em relação à lei de execução penal, mas veremos que podemos resolver aí, garantido aí essa questão apenas com o decreto 6.049, tendo em vista que muitas coisas são similares entre o decreto e a lei de execuções penais, salvo algumas coisas que foram alteradas pelo pacote anticrime e que devem ser observadas no decorrer dos estudos. Então vamos lá. Caso um preso pratique uma falta disciplinar, poderá a autoridade administrativa decretar o isolamento preventivo desse preso, bem como determinar sua inclusão no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato. O que é que essa questão está exigindo? O isolamento preventivo existe? Existe. E o isolamento preventivo, ele é aplicado a quais tipos de falta? As faltas de natureza grave, certo? Então, quem aplica falta de natureza grave é a autoridade judicial, salvo o isolamento preventivo que o diretor da unidade, a fim de resguardar a ordem e a disciplina da unidade, poderá submeter o preso pelo prazo de até 10 dias. Então vamos para a segunda parte. Até aí estava ok. Bem como determinar sua inclusão no regime disciplinar diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação do fato. Então, o diretor, que é a autoridade administrativa, ele poderá
poderá submeter o preso ao RDD? Nós vimos que não. Os únicos casos de aplicação de sanção pelo diretor do estabelecimento, no caso de faltas graves, é o isolamento preventivo de até 10 dias e suspensão das visitas pelo prazo de 15 dias mais 15 dias. Vocês verão lá no quadrinho que está aí no slide. Então, questão errada. Vamos para a próxima. A questão 2, Banca CESP. Também concurso DEPEN 2015. No sistema federal, a videoconferência é uma estratégia empregada para viabilizar o contato entre presos e seus familiares na tentativa de diminuir os empecilhos referentes à visitação e manutenção de vínculos familiares criados pelas grandes distâncias que muitas vezes separam os presídios e os locais de origem das pessoas privadas de liberdade. Essa questão aí da videoconferência, o decreto 6.049, ele não prevê videoconferência, porém, pelas assistências que nós vimos aí, a questão da manutenção da família, dos vínculos afetivos, essa questão aí pode ser tranquilamente marcada aí como correta, tendo em vista que o preso ele tem que ter contato aí com seus familiares e realmente as distâncias aí dos presídios federais, que são isolados, praticamente isolados de todas as cidades, é interessante que essa videoconferência aconteça para manter esse vínculo familiar. Então, questão correta. Banca CESP, concurso aí de 2018, relativamente recente, prova de defensor público. O detento possui legitimidade para requerer a própria transferência para presídio, estabelecimento prisional federal de segurança máxima. Então, a pessoa que não estudar esse decreto aí vai pensar que essa questão está errada, porque não imagino nunca, não tem como imaginar o preso pedindo para ir para um presídio federal. Então, essa questão está correta. Nós vimos que são 3 formas que o preso ele pode ser submetido ao regime prisional federal, que é no interesse da segurança pública, a pedido do próprio preso e o preso submetido ao regime disciplinar diferenciado. Ok? Questão correta. Concurso DEPEN 2015. Com relação ao sistema penitenciário federal e ao processo de transferência de preso para esse sistema, julgue o item a seguir. A permanência de um preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima persistirá enquanto durarem as razões que acarretarem seu recolhimento sem prazo determinado. Então aí essa questão aí cobra conhecimento aí do prazo para a permanência no presídio federal, e vocês precisam ter ciência de que o presídio federal, cumprimento de pena é muito mais rigoroso do que nos presídios estaduais. Então o preso ele deve ficar lá por um prazo determinado até que cesse as razões de sua inclusão no sistema federal. Porém, esse prazo ele é determinado pela lei. Hoje, esse prazo aí, após o advento aí do pacote anticrime, será de 3 anos, prorrogáveis. Então, sempre tem que ter um prazo determinado, mesmo que esse prazo seja prorrogável. Então, questão errada. Concurso DEPEN 2015, o mesmo concurso aí de 2015, certo? A transferência de um preso para o estabelecimento penal federal de segurança máxima pode ser requerida pela autoridade administrativa, pelo próprio preso ou pelo Ministério Público. Então a questão aí cobra mais uma vez aí quais são as hipóteses de um preso ir cumprir sua pena no presídio federal. Novamente, a interesse da segurança pública, interesse do próprio preso ou preso submetido ao RDD. Então, a autoridade administrativa, o próprio preso e o Ministério Público, eles fazem parte aí, tirando o preso, que entra na segunda hipótese, que é a própria requisição do preso aí. O Ministério Público e a autoridade administrativa, no interesse da segurança pública, podem pedir a inclusão do preso no sistema federal, o próprio preso ou RDD. Então, questão correta, corretíssima. Entre as ações de assistência
ao egresso do sistema prisional inclui-se a orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade e a concessão, quando necessária, de alojamento e de alimentação em estabelecimento adequado nos prazos determinados em lei. Eu mencionei lá que a assistência ao egresso, quem é o egresso? O egresso é aquele que cumpriu sua pena e pelo prazo de até 1 ano ele é considerado egresso, ou aquele preso em liberdade condicional durante o período de prova. Esse apoio aí com direito aí a alojamento e alimentação, ele é concedido pelos estabelecimentos estaduais do local da família do preso. E essa questão está correta, certo? Esse apoio ao egresso existe, porém de difícil aplicação, pois exige que o preso ele vá para a residência de familiares, o endereço dos familiares, e que exista um convênio entre o DEPEN e o Estado. Alguns estados conseguem realmente promover aí essa assistência ao egresso. Está previsto em lei e o que vocês precisam saber é isso. Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima destinam-se aos condenados por sentença já transitada em julgado, o que exclui os presos provisórios. E aí, essa questão aí está certa ou errada? Então, nós vimos aí que massivamente aí que o Presídio Federal ele abriga tanto o preso provisório quanto o preso condenado. Questão errada. Gabarito. E finalizamos aqui. Até a próxima aula.